noite. Boa noite. Ah, agora eu gostei. Vamos colocar de pé? Vocês conhecem. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós. No silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção. Pros que choram és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Conversas, músicas, comunhão e diversão. Entre Nós é um talk show pensado para discutir temas atuais e cotidianos da vida cristã. É possível evidenciar a graça de Cristo em todas as esferas da vida? Isso nós vamos descobrir juntos ao longo de 3 episódios com convidados especiais. Eu sou Renata Negreiros. Eu sou Iana Nunes e esse é o Entre Nós, o talk show da ICE na Zona Leste. Que bom que vocês estão animados. A gente tem falado muito sobre cosmovisão cristã aqui, Eu sou Iana Nunes e esse é o Entre Nós, é minha irmã show da ICE. É minha irmã gêmea. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Verdade, já diria o Faustão. A gente tem falado muito sobre cosmovisão cristã aqui, inclusive o nosso último Revi Jovem foi sobre cosmovisão cristã, né? E cosmovisão cristã, como a gente já viu, é um modo de ver a vida e o mundo e através das lentes do Evangelho. E quem é cristão já vive uma cosmovisão cristã mesmo sem conhecer esse termo. Quem aqui já ouviu falar em viver para a glória de Deus? Acho que todo mundo já ouviu falar em viver para a glória de Deus, né?
Então, se você já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez, você sabe que foi exatamente isso que Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? E esse é o fim último do homem, glorificar a Deus, né? E glosá-lo. E como é que a gente faz isso, Renata? No nosso dia a dia. Exatamente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É no ponto de tensão entre as obrigações cotidianas e a alegria de não fazer a menor das coisas em vão, que a nossa fé cresce, né? É testada e nós somos lembrados de fazermos tudo para a glória de Deus. E é isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado, com o nosso primeiro convidado do nosso talk show. Ele é casado com a irmã Ione. Ele é pai da Axa, da Helena. Ele é membro da ICE Zona Leste. Ele também é diácono nessa igreja. Ele é empreendedor e já foi muitas outras coisas antes mesmo de chegar onde ele está hoje. E a gente vai descobrir isso ao longo dessa conversa. Então, vamos receber o Guilherme Silveira. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo, tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Boa noite, Guilherme. Boa noite, gente. Boa noite, ICE Zona Leste, Juventude. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Quem te acompanha nas redes sociais sabe que o Guilherme é bem ativo, né? E que posta todo o cotidiano dele. E a pergunta que não quer calar, a primeira pergunta é: já postou no Instagram, que está aqui hoje no nosso talk show? Já sim, já compartilhei a foto que vocês fizeram, o banner, né? Compartilhei desde ontem. Isso. E a gente sabe, assim, aqui nos bastidores, que você tem muitas histórias para contar, inclusive da sua infância, né? E você tem um irmão gêmeo, Rafael, certo, né? Sim, o nome dele. Então, como foi a infância de vocês? Você pode contar um pouquinho para a gente? Bem, minha infância foi uma infância de um garoto do interior, da cidade de Anísio de Abreu. Vou começar aqui contando desde o nascimento. Naquele tempo, na década de 80 para 90, todo mundo, quando completava 18 anos, o sonho do pessoal era ir para São Paulo. E assim foi com minha mãe. Quando completou 18 anos, tirar o RG e o CPF. Não tirava quando nascia, né? Só tirava depois de adulto e ir para São Paulo. E ela foi para São Paulo, assim, e com 22 anos, teve eu e o Rafael, em São Paulo. E nós nascemos prematuro, com 6 meses, com 30 centímetros, pequenininho, né, 1 quilo. E tinha um meu tio que morava lá com ela no tempo, que tomava umas cachaças, até hoje toma. Ele virava para nós, olhava assim e dizia: isso aí não se cria não, vai morrer. Já dizia que ia morrer. Mas ficamos 3 meses na incubadora e, como diz o ditado, escapamos. E estamos aqui hoje, né? Aí, com 2 anos de idade, viemos de São Paulo para Anísio de Abreu e fui morar na casa da minha avó, vó Donina, que hoje está no céu, e com meu avô e o outro meu tio, que morava lá também. E também, nessa casa, morava a Jordana, minha prima, e o Lázaro, que foram criados como irmão comigo, lá em Anísio de Abreu. E aí nós ficamos até 5 anos de idade, morando com minha avó, uma infância boa, brincando muito, só se divertindo, indo para a roça, aquela vida de menino mesmo, do interior. E quando nós completamos 5 a 6 anos de idade, minha mãe casou, e aí daí então fomos morar com ela e o meu padrasto. E
depois que nós fomos morar com eles, de vez em quando, eu saía de casa e ia morar com minha avó. Aí voltava, morava com minha mãe. Voltava, morava com minha avó. E aí foi essa infância no decorrer até completar média de 7 anos, 8 anos foi indo da casa de minha avó para a casa da minha mãe. Morava na roça, minha avó às vezes passava tempo na roça, aí a gente ficava com ela e estudava nisso de Abreu, trabalhava de oficina, como mecânico de moto e de bicicleta. Pequenininho ainda eu trabalhava na oficina do meu padrasto, arrumando bicicleta. E também tinha uns outros serviços por fora, que era criar galinha, que era criar abelha, criar galinha, vender banana na rua, vender picolé, vender din-din, né? Dida. Lá conhece como Dida. Vocês conhecem o quê? Como é o nome? Dida? Dida também. Quem é de São Raimundo aí? Levanta a mão. É din-din. Lá é Dida. Se falar din-din, ninguém sabe nem o que é. Verdade, atesto. Aí, quando o tempo foi passando, aí eu ganhei 2 irmãs. Primeiro a Hortência e depois a Vitória. E andava no de Abreu, andava de moto, brincando. Fui criado com minha mãe e meu padrasto. Com 16 anos eu descobri que tinha outra família em Minas Gerais, no caso do meu pai biológico. Para quem não sabe, eu só vim conhecê-lo com 17 anos de idade, que foi quando eu saí lá de Anis de Abreu para ir morar fora, morar em outra cidade com minha tia, e aí eu conheci ele. Mas voltando ainda aqui sobre antes de 17 anos, né, que a gente morava em Anis de Abreu, eu fui com 10 anos de idade, minha mãe e meu padrasto foram morar em Goiânia. E aí o Rafael foi na frente, morou na casa de um tio do meu padrasto, Salvador, e eu fui, em vez de ir para Goiânia, fui morar em Corrente, com outros parentes dele, com 10 anos de idade, no ano de 2000. Tô novo, né, gente? Revelei a idade. Aí fomos morar eu fui morar em Corrente antes de ir para Goiânia. Passei 1 ano lá em Corrente. Aí depois fomos para Goiânia, fiquei lá até 11, 12 anos de idade e retornamos para Anis de Abreu, com 12 anos. E foi uma infância de alguma parte sofrimento e outras aventuras, mas eu sempre gosto de lembrar das aventuras e das dificuldades para a gente crescer em cima da dificuldade, porque o sofrimento só traz memória ruim e não leva a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. E você teve muita aventura, né? Tivemos. Muita aventura para conta. Viajou vários estados, várias cidades. Mas, Rafael, eu queria saber, qual dos dois é mais... desculpa, Guilherme, tá vendo? Qual dos dois é mais velho, você ou Rafael? Eu já acostumei o pessoal me chamar de Rafael, não se preocupa não. O mais velho, nos documentos, fala que é o Rafael. Mas eu acho que é eu que diz que o mais velho tem mais responsabilidade. Eu acho que eles erraram lá. E o Rafael não a enfermeira, na hora de catalogar lá, eu acho que ela errou. Vocês aproveitaram bem a infância. Baseado no que ele falou aqui, vocês acham que ele era uma criança quieta ou traquina? Traquina. E aí, Guilherme? É uma criança obediente ou traquina? Você obedecia seu irmão mais velho? Não obedecia não, nós fazia muito era brigar. Mas era uma criança diferente, como a Helena, mais ou menos. Não ficava quieto. Tem um episódio de um rapaz lá de minha cidade, chama Licino, cabeleireiro. Ele era nosso vizinho, morava na casa do lado. E nesse período que nós fomos morar em Goiânia, ele, com 10, 11 anos de idade, ele não sabia que nós tínhamos voltado para Anis de Abreu. Aí ele viu uns meninos fazendo umas traquinagens lá em Anis de Abreu, acho que era em cima de um muro, alguma coisa. Aí ele disse, rapaz, quem é aqueles meninos? Aqui só tem os filhos da Seis, que faz aquilo ali. Mas eles estão em Goiânia? Não é eles não. Será que é esses outros que apareceram aqui?
Aí foi indo, como diz lá no ditado, tomando chegada, devagar, para não espantar. Quando chegou lá, era eu e o Rafael. E bem que eu disse, eu sabia que não existia outro que fazia um negócio desses aqui, um negócio igual vocês, isso aí. Mas, enfim, foi muito bom. E na minha infância, a gente foi uma boa parte dela na roça do meu avô, um local assim que a gente traz uma memória muito boa de lá. Lá a gente não tinha muita obrigação para estar fazendo. Quando eu queria me livrar lá dentro de Abreu de alguma coisa, eu ia para a roça, a roça de meu avô, que é no interior, que chama Porcos, Fazenda Porcos. Mas não é fazenda igual essas do Goiás que vocês vêem na internet, não. É um sítio comum. E lá, meu tio, o Djalma, que é aquele tio mais velho, que morava com minha avó ainda, é que ensinou muita coisa para a gente. Lá ele ensinava nós a atirar com arma de verdade, com 10 anos de idade. Ensinava nós a caçar. Ensinava nós ir para o mato caçar com ele. E tinha os cavalos também, que a gente ia buscar cavalo na roça para os trabalhadores do meu avô. Ele sempre foi um homem muito trabalhador. E vinha os trabalhadores dele dos interiores da roça, para a roça dele, para pegar os cavalos, para ir arar, para ir plantar. Aí a obrigação era acordar cedinho, no orvalho, aquele orvalho, as plantas tudo molhadas, com o cabresto na mão para ir buscar cavalo na roça. Era difícil, tinha hora que tinha uns cavalos bravos, que na hora de pegar eles corriam e nós sofríamos para pegar. E se chegasse lá sem o cavalo, era briga. E a obrigação era dar conta de pegar. Aí eu me lembro também que a gente, quando pequeno, tinha preguiça de enrolar a corda, né? A corda achava pesada. Aí pegava só na ponta e saía puxando até na roça, puxando a corda para pegar os cavalos. Aí pegava e trazia para lá, para o meu avô. Aí colocava o arreio para ir plantar. Nós também ajudava a semear, jogar semente na cova e o outro cavalo vinha tampando. A gente fazia também esse tipo de trabalho. E era muito bom. No horário, quando davam as 9 horas da manhã, o meu avô falava quebra-jejum. Quem conhece essa palavra? Eu conheço. Ele falava, vamos levar o quebra-jejum na roça. Quebra-jejum dos trabalhadores. E tem um primo meu, Lázaro, que fazia umas malandragens. Ele cuspia dentro do cuscuz. Cuspia no cuscuz do trabalhador, levava para lá umas 9 horas, voltava. E meio-dia ajudar a fazer as coisas. De noite, a coisa boa que tinha era esperar a hora da janta. Meu avô e meu tio faziam a janta para a gente, acendiam uma fogueira lá fora na roça e eles iam fazer beiju, fazer farofa de feijão, fazer cuscuz. Então, Guilherme, além de traquino, você também sempre foi trabalhador, né? Mas, voltando para a parte do traquino, vamos ver o que o Rafael tem a dizer sobre isso. Olá, pessoal. Uma das traquinagens que o Guilherme fez quando eu era criança, eu vou contar para vocês uma pequena história. Quando nós éramos crianças, adolescentes, nós comprávamos bicicleta para reformar e vender. E eu comprei uma bicicleta e o garfo estava quebrado. O garfo dianteiro, para quem não conhece o garfo, é aquela peça que apoia o pneu dianteiro. E eu mandei soldar e o Guilherme pegou essa bicicleta sem a minha ordem. Eu pedi ele para não pegar a bicicleta. E ele pegou a bicicleta e saiu em disparada, pedalando. Quando chegou na esquina, tinha uma lombada, ele puxou a bicicleta empinando. Quando voltou, o garfo quebrou bem no lugar da solda. O Guilherme levou a queda, fez uma cicatriz no lábio superior, cortou de fora para dentro. E pegou vários pontos. Minha mãe falou para ele, não vai mais para a oficina, que o pessoal vai fazer você sorrir, os pontos vai estourar, vai quebrar e vai ficar feio a cicatriz. E ele não obedeceu minha mãe, não me obedeceu. Enfim, tá aí a cicatriz até hoje, que ele olha no espelho e vê que tem que obedecer o irmão e a mãe, senão fica ruim. Realmente teve esse episódio. Até hoje eu carrego a cicatriz aqui no bigode, cortou feio, inchou aqui o rosto.
E foi esse episódio aí do garfo da bicicleta que quebrou. E além da cicatriz, tem outro episódio que marcou a sua infância ou adolescência que você lembre? Isso tem vários. No tempo lá que a gente ia para a roça do meu avô, ele falava que não podia mexer a água da lagoa, porque a água era usada também para consumo humano, não era só para consumo de animal. E aí a gente tinha a obrigação também de 3 horas da tarde pegar o gado e dar água, e a gente ia de cavalo, mas o gado só entra na beira da lagoa e sai, não podia mexer a água. E aí a gente botava os cavalos para nadar dentro da água, dentro da lagoa, que é muito bom. Quem já botou um cavalo para nadar dentro da lagoa, você montado em cima, sensação fica bem levinho. Aí só que a água fica toda mexida, toda barrenta. E aí algum adulto ia lá e via a água barrenta na hora de pegar a água para o consumo. E aí era confusão para dizer quem mexeu a água, como foi que conseguiram mexer essa água de uma lagoa, que uma lagoa é grande, para mexer a água dela tinha que ser uma colher muito grande, né? Uma concha. Mas nós botamos os cavalos para nadar. E era várias traquinagens, atirar, a gente, uma vez, meu primo Lázaro, o meu tio colocou uma armadilha lá para pegar uns animais silvestres, e aí ele ensinou onde era que estava a armadilha e mandou a gente ir para pegar, se tivesse algum bicho lá no outro dia de manhã. E aí eu fui, e quando chegou lá, de longe já sentimos o cheiro que tinha uma gambá presa. Mas a intenção não era gambá, era outro animal. E aí o Lázaro, meu primo, foi para pegar a gambá. Na hora que eu atirei lá nela, não pegou direito, aí ele pensou que tinha morrido. Aí na hora que ele foi pegar ela jogou o mijo no rosto dele. Aí é igual gasolina, ele saiu louco, dizendo que estava cego, que a culpa era minha, porque eu errei o tiro. Mas, enfim, foi muitas traquinagens. Também, lá em Anísio de Abreu, teve uma época que a barragem encheu. Eu acho que foi no ano de 2003. Nós tínhamos 13 anos de idade para 14. E nós fizemos uma rampa bem alta para vir de bicicleta. Aí a barragem ficava no local baixo, nós pegava embalo de 2 quarteirão. Aí subia na rampa, pulava bem alto e caía lá dentro da barragem, lá no meio. Aí, para a bicicleta não afundar, a gente amarrava umas garrafas PET para a bicicleta ficar em cima, e a gente saía nadando até tirar a bicicleta e vinha de novo. E esse negócio juntou tanto menino, acho que juntou uns 200 meninos lá, não sei nem a quantidade, que o Conselho Tutelar e a polícia foi lá para desmanchar a rampa. E detalhe, a mãe via lá de casa, que minha casa era próximo da barragem, a mãe via lá de casa esse negócio, só que tinha uma cerca que ela não via a rampa, só via as bicicletas subindo. Aí tinha umas mães dos meninos que iam lá para tirar, mas a mãe nunca ligou para essas coisas, não. Ela sempre deixou nós à vontade. Então, um dos seus hobbies, dos seus vários hobbies, é colocar o cavalo para nadar, atirar e o que mais? Bicicleta. Voltando lá para atirar, eu criava galinha. Até hoje eu crio galinha, já tinha um hobby desde a infância. E nossa casa lá, o quintal era muito grande, até na água. E aí na casa dos vizinhos, sumia galinha. Os caras pegavam as galinhas, roubavam, né, as galinhas dos vizinhos. E as minhas não roubavam. Aí detalhe, o que eu fazia? Eu pegava várias latas de tinta, lata de óleo, e lá não tinha muro, só era cerca mesmo, de madeira. Aí eu botava as latas emborcadas na estaca, várias latas, pegava a espingarda e dava um tiro nas latas. As latas tudo furadas de chumbo, rodeando a casa todinha. Aí só lá em casa que os bandidos não roubavam a galinha. Ficava com medo, claro. Eles ficavam com medo do chumbo. Quando eles iam, imagina aí, o bandido vai pular uma cerca para roubar uma galinha, ele vai pegar aqui para subir, ele pega uma lata, toda furada de bala, de chumbo. Ele vai procurar uma casa que esteja menos complicado para ele. Gente, já a gente vai ouvir mais histórias do Guilherme. Vamos ter um intervalozinho agora de 5 minutos e com vocês a banda Entre Nós. Meu Jesus maravilhoso és, é inspiração para prosseguir.
mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus e alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus e alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, misericórdia, graça e luz. A graça do Senhor é irresistível. Quem Deus escolheu para ser dele, em algum momento é alcançado pelo Evangelho. A vida cristã não é cômoda ou fácil. Ou, como diria o meme, ela não é um morango. Mas se torna suportável quando confiamos no Senhor e dividimos as cargas com os nossos irmãos. Não somos apenas membros de uma igreja, somos parte do corpo de Cristo. E isso nos ajuda a viver para a glória de Deus. A partir desse ponto, vamos falar sobre a vida cristã. A gente dá graças a Deus. A gente dá graças a Deus que o Guilherme, né? Que Deus encontrou o Guilherme. Já pensou, gente, se não tivesse encontrado ele continuando fazendo essas traquinagens. Graças a Deus por isso. E falando sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua conversão, como foi que você se converteu. Se você nasceu em berço cristão ou não. Sim, eu me converti através da minha avó. Eu sou um fruto da Igreja Cristã Evangélica. Minha avó é da Igreja Cristã Evangélica Dionísio de Abreu. Como eu disse para vocês, eu morei com ela quando pequeno. E ela levava a gente para a igreja. Ela que ensinou a gente a caminhar para a igreja. Eu costumo dizer que ela saía igual uma galinha de pinto, né? Ela ia na frente, cheia de neto atrás. Nós ia de pé para a igreja, descia a ladeira lá do mercado, subia. E foi muitas as vezes que eu fui para a igreja com minha avó. Ela levou a gente. No tempo tinha a classinha, como tem aqui hoje, lá na Igreja Cristã Evangélica Dionísio de Abreu. E foi lá que a gente ouviu falar de Deus, ouviu falar do amor de Deus e se convertemos lá. Não fiz a decisão que a pessoa levanta a mão, vai na frente. Nesse tempo lá, quando pequeno, já maior um pouco, em outra igreja. Mas a semente do Evangelho e
e conhecer Cristo, ter temor a Deus, foi através da minha avó, lá na Igreja Cristã Evangélica, em Anísio de Abreu. E minha mãe, vendo a gente indo para a igreja, ela também se converteu através da gente, vendo nosso exemplo, vendo indo para a igreja. Ela era descrente e através da gente ela também foi para a igreja. E logo depois, já na adolescência, a Igreja Cristã Evangélica lá de Anísio de Abreu se dividiu. Aí criou a Igreja Cristã Evangélica Missionária e ficou a Igreja Cristã Evangélica Nacional, que é a nossa igreja, essa. E minha mãe, nessa divisão, foi para a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja que tinha na rua atrás. Ela não ficou nenhuma das duas. Foi para a Assembleia de Deus. E foi lá na Igreja Assembleia de Deus onde eu cresci minha adolescência, minha juventude. Foi muito bom. Tem muito congresso, é uma igreja muito organizada, tem muita festa nas regiões. Então foi lá que você conheceu a Ione? Foi. Foi lá que eu conheci a Ione. Tinha muito congresso de juventude e a gente aprendeu muito nessa igreja. Fizemos muitas amizades. Foi muito bom esse período. O temor a Deus, ele sempre andou comigo em tudo que eu fiz. No tempo, como eu trabalhava de mecânico de moto, a gente tinha muitos amigos, muita amizade na área de moto, andava de moto, tinha uma equipe lá que a gente empinava moto na rua, fazia tudo que vocês vê esses meninos fazendo aí com moto, a gente fazia Anísio de Abreu. E grau, tudo, fazia tudo. E ia para trilha, ia para rally, mas sempre com temor de Deus. Por várias vezes a gente ia andar de moto, os colegas paravam para beber, outros para fumar maconha, outros para falar coisas que não era de uma conduta cristã, mas eu estava ali mais pelo esporte e muitos deles respeitavam a gente e a gente sempre carregou o temor de Deus no coração, não se deixando desviar para o lado errado. Graças a Deus por sua vida, Guilherme, porque Deus te alcançou. E agora a gente vai saber quem é o Guilherme pai, o Guilherme esposo, o Guilherme diácono, o Guilherme cristão, o Guilherme profissional. Solta o vídeo aí, Rafael. Oi, gente. Vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Guilherme. Eu sou suspeita para falar, porque sou fã do Guilherme. O Guilherme é alguém muito especial, né? É alguém que tem muita fé no Senhor. Pode voltar do início, por favor. Coisas. Como patrão, ele é muito humano, sensível. Oi, gente. Vim aqui para falar um pouquinho sobre o Guilherme. E eu sou suspeita para falar, né? Como esposa, né? Tenho admirado meu esposo, muitas qualidades que ele tem, o jeito de ser alegre, espontâneo, intenso, engraçado, tem deixado os nossos dias mais alegres, mais leves. É uma pessoa que encara desafios com muita facilidade, com muita tranquilidade, com muita fé em Deus. É um patrão exemplar, é um patrão que busca de fato compreender o seu funcionário, atender às necessidades de cada um deles em particular. Como esposo, o Guilherme é um homem zeloso, cuidadoso, amoroso. Como pai, ele é provedor, ele é carinhoso, gosta de brincar com as filhas. Quem me acompanha aí pelo Instagram vê que eu sempre posto lá ele se divertindo mais do que as meninas no final de semana, brincando com elas. E é isso. É muito fácil destacar as qualidades do Guilherme. Ele é um homem temente a Deus, de muita fé, sempre está buscando o que Deus quer, buscando entender os seus propósitos, os seus desígnios de fato. Tem crescido na graça e no conhecimento, tem se dedicado realmente na vida cristã. E então é isso, né? Resumidamente é isso. Ele é um homão, né, gente? Eu queria pedir ao Rafael para voltar o vídeo do início, para a gente mostrar um negócio para vocês. Tem uma participação especial. É, uma participação especial. Essa pessoa aqui... Oi, gente. Vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Guilherme. Eu sou suspeita para falar, porque sou fã do Guilherme. O Guilherme é alguém muito especial, né? É alguém que tem muita fé no Senhor. Sempre pede o direcionamento do Senhor em todas as coisas. Como patrão, ele é muito humano, sensível. Oi, gente. Pronto. Vocês acham que ela parece mais com a Ione ou com o Guilherme? Com o Guilherme, né? Então, essa é a Helena. O Guilherme é pai de 2 meninas, né? E aí a gente queria saber
Se você acha que é mais fácil ser pai de menina ou você acha que seria mais difícil ser pai de menina? Mais tranquilo, mais fácil, tranquilo, mais fácil, né? Porque fácil não é, né? Vou responder essa pergunta já já. Vocês tinham falado sobre a Ione, sobre como eu conheci ela, que está aqui no meu roteiro. E aí, pode quebrar o protocolo? Pode, com certeza. Tá aqui no meu roteiro? Sim, quando eu era jovem, bem jovem, com 19 anos, a Ione com 17, eu fui para um congresso de jovem da Assembleia de Deus lá na cidade de Fartura do Piauí. Aí, Cidade da Thaís. lá onde eu encontrei a Ione, eu vi aquela menininha do olho verde, gordinha, abaixando para amarrar a sandália. Abaixando para amarrar a sandália assim, perto de uma coluna, bem no clube que tinha lá na Fartura. Aí eu fui falar com ela, no tempo a minha irmã Vitória era cantora e o Rafael foi vender um CD para ela. Aí eu conversei com ela, lá eu peguei o telefone dela, no tempo não tinha WhatsApp nem nada, só tinha Orkut. O Orkut também, né? Só tinha Orkut, em 2008, né? 2008, só tinha Orkut. E aí eu peguei o Orkut dela. Quem é do Orkut aí? Quem é do MSN? Aí, e a gente conversava. Eu não tinha dinheiro para o crédito do celular, que era caro naquele tempo. E lá na frente da minha casa tinha um orelhão da Telemar. Um artigo de luxo, né? Tinha um orelhão na frente de casa, mas era privilegiado. Aí eu puxei um fio do orelhão. Os caras da cidade descobriu que o orelhão, se tu arranjasse um aparelho telefônico e ligasse do fio direto do orelhão, tu podia ligar sem cartão e sem nada. Aí eu... Ainda bem que esse vídeo não vai ser transmitido todo, né? Mas já faz tempo, acho que não tem mais nada não, prescreveu. Já estava convertido, irmão. Meu advogado Douglas prescreveu. Sim, aí eu puxava o fio do orelhão, que o orelhão era bem na calçada e meu quarto era o primeiro. Eu puxava o fio do orelhão direto pro meu quarto. Aí era bom demais. Quando tava apaixonado, ligando, passa a noite todinha ligando. Sei que ela pensava, esse menino aí tá rico, tanto de crédito, tanto de cartão que ele vai gastar. E o cartão comia ligeiro, né, gente? Quando botava o cartão do orelhão, comia ligeiro. Mas o meu lá era infinito. Infinito. E aí conheci ela... Ione privilegiado. Conheci ela na Fartura, ligação e tal. E no tempo eu trabalhava de representante comercial. Eu rodava o Piauí todinho. Fazia 5 regiões, vendendo peça de carro. E rodava a região de Uruçuí, região de Corrente, região de Anísio de Abreu, região de Picos. Então eu passava média de 40 dias para fazer a região toda. E aí nas cidades onde eu estava eu ligava, só era mais na mensagem. E quando eu chegava em Anísio de Abreu, às vezes eu passava 30 dias sem vir em casa. Quando eu chegava em Anísio de Abreu, no mesmo dia, eu ia para Campo Alegre de Lourdes, para a cidade da Ione. Aí a estrada era muito ruim, não passava carro todas as vezes quando está chovendo, eu ia de moto. Às vezes eu já chegava à noite, aí da viagem de um mês, quando chegava a mãe já ficava doida, tu vai para onde? Eu vou para Campo Alegre. Eu já pegava a moto, deixava o carro e pegava a moto e ia para Campo Alegre, para ver ela. E foi aí que eu conheci ela e... Aí logo, o meu irmão Rafael veio estudar em Teresina e eu trabalhava nessa região e ele entrou na faculdade e fez minha cabeça. Não, Gui, sai não é vida para ti, ficar trabalhando assim, tu tem que vir estudar. Aí eu pedi conta desse serviço lá da Mônaco, uma empresa que me ajudou muito, que eu aprendi muito, e vim embora para Teresina para estudar aqui. E a Ione ficou lá. E aí a preocupação. Aí nesse tempo eu congregava lá na igreja, a Igreja Assembleia de Deus, no bairro Pio IX, aqui em Teresina. E tinha um monte de menina lá, né? E o Rafael arranjou logo uma namorada. E aí tinha umas meninas, e eu sempre no pensamento só na Ione. E ainda fiquei 10 meses do dia que eu vim, eu cheguei em janeiro e eu casei em outubro. E eu sempre dizia para ela, eu não tenho um negócio de noivado. Quando eu quiser casar, pode se preparar, que é de um mês para o outro. Não vou ficar noivado. Isso tudo com 19 anos? Com 18. 18 anos. Com 20. Foi em 2010.
Em janeiro... Não, 19, porque eu fiz 20 em dezembro de 2010. Eu era 19 anos. E a Ione tinha quantos anos? 17 para 18. 18 já, ela tinha completado. Porque isso foi em janeiro de 2010, que eu vim para cá, para Teresina. E eu completei 20 em dezembro de 2010. E aí, voltando lá para o... Se é mais tranquilo ser pai de... Você acha que é mais tranquilo ser pai de menina? Ah, sim, não terminei não, peraí. Sim, aí, quando fez 3 meses que eu estava aqui, eu já falei para ela que eu não ia noivar para demorar, não sei o quê. Quando fosse para casa era logo, né, Tiago? Aí, casei em outubro de 2010, foi bem rápido, depois que eu cheguei aqui. E foi bom o nosso casamento. Foi lá em Campo Alegre de Lourdes. Não gastei nada, viu, gente? Só gastei a gasolina para ir. A família dela fez tudo. A igreja, coisa boa. A igreja de Campo Alegre de Lourdes, a igreja cristã evangélica de lá, ajudou. E a família dela ajudou. E eu não gastei nada, não. Só mesmo a viagem. E minha família, Denise de Abreu, foram para lá também no tempo. Foi muito bom. E trouxe ela para morar em Teresina. No tempo, muita dificuldade. Eu aluguei uma kitnet lá na tabuleta, atrás, a kitnet era embaixo, no fundo da casa lá que minhas primas moravam. A kitnetzinha muito pequena, só tinha 2 quartos e uma sala embutida com a cozinha. Meu quarto não tinha porta, era aquela porta sanfonada e a fechadura era um arame. Eu não tinha cama. Um amigo meu, o Beto, amigo meu que trabalhou hoje na Padre Cícero Alto Pés, comprou uma cama box para mim, 10 vezes no cartão dele. Esse foi o início do nosso casamento. Foi muito bom. A gente não tinha muito recurso, igual vocês que são jovens, que ficam esperando ter tudo para casar. Não precisa esperar ter tudo, não. Pode casar com o que tem. Só precisa ter o amor no coração. Vai de novo. Nós só tínhamos vontade. Eu tinha um palio, estava devendo todinho e estava trabalhando, não tinha casa, morava no kitnet. Detalhe, com meu irmão, que quem puder casar e morar sozinho, vocês vão morar, que não é muito bom morar com o irmão, com essas coisas, mas eu morava com ele no tempo. E fiquei muito alegre depois que nós conseguimos sair dessa kitnet para ir alugar um apartamento lá perto do Albertão, que aí já foi, eu acho que foi a maior alegria da minha vida, que sim, era um apartamentozinho bonito, nossa kitnet era bem fraquinha, bem ruim mesmo. A pia não descia água, tinha que deixar balde, e no tempo a gente não tinha assim, nem a visão de como era que arrumava e nem a condição de arrumar. E quando eu mudei para essa outra kitnet lá, para esse outro apartamento, foi um momento muito alegre. E eu queria voltar só para falar essa parte mesmo aí do nosso casamento. E foi muito bom. Voltando lá para as meninas, né, que você perguntou, se é mais fácil ser pai de menina ou de menino. Considerando que você era bem traquinho quando era criança. A preocupação de ser pai de menina não é agora. Eu já me preocupo com o futuro assim um pouco, mas eu entrego na mão de Deus. Viu, Axa? Não é preocupação, por causa de namoradinho, não sei o quê. Não é, não. A gente se preocupa mesmo com a vida. Se vai conseguir seguir uma vida, arranjar um marido decente, que temor a Deus e tudo. A filha mulher, eu acho que ela dá mais preocupação para o pai do que o filho homem, porque o filho homem já é mais forte, assim, na questão de saber se virar, se defender, né? Emocional, dependência. E hoje eu não tenho um filho homem, não sei se Deus vai me dar, se der, que seja bem-vindo, mas eu amo ter as filhas mulher, é muito carinhosa, as meninas são muito carinhosas comigo, a Helena, toda coisa me adula, a Renata foi pegar uma água ali atrás para mim, nesse tanto, aí a Helena chegou primeiro que ela com a água, aí a Helena puxa muito o saco, adula o pai, então é muito bom ter filho mulher, eu agradeço a Deus pela vida delas, é bom demais. A Axa também muito amorosa. E hoje o meu xodó é mais assim com a Helena, porque a Axa cresceu. Mas quando a Axa era pequena, era mais do que com a Helena hoje. Viu, Axa? Não se uma, não. Olha aí, porque já está crescendo, aí já vai ficando diferente. E que bonito ver seu amor pela família, pelas crianças também, né?
além de pai, empresário, Guilherme também é diácono aqui na igreja, né? E qual a sua história com a Igreja Cristã Evangélica na Zona Leste, resumidamente? Começou quando eu cheguei aqui em Teresina, que eu fui congregar lá nessa igreja que eu falei para vocês, Assembleia de Deus. Depois eu fui para a Igreja Cristã Evangélica no Pirajá. Porque quando eu casei, a Ione não se acostumou com a Igreja Assembleia de Deus. Eu já estava acostumado, mas ela vinha da Igreja Cristã Evangélica lá em Campo Alegre de Lourdes. Ela não se acostumou. E aí ela pediu para nós procurar uma Igreja Cristã Evangélica. Aí eu rodei várias igrejas aqui de Teresina e nós se identificamos com o Pirajá. E começamos a congregar lá no Pirajá. A Igreja Cristã Evangélica Aliança, perto da UESP. E depois nós construímos nossa casa aqui no Gurupi. E foi logo em seguida que abriu, que o irmão Marinaldo e o pastor Metzalém estavam pensando em abrir essa congregação aqui nesse bairro, que ficava bem próximo da nossa casa. E aí, quando eles fizeram os primeiros cultos na Pizzaria Maná, a gente foi convidado, através do Marinaldo, e fomos já para esse primeiro culto da Maná e já acendemos a antena. Se tiver a igreja cristã evangélica aqui perto, não compensa a gente ir lá para o Pirajá, através da Teresina todinha, para ir, então nós vamos ficar congregando. Aí logo a igreja cristã evangélica nasceu na pizzaria, nessa pizzaria aqui do lado, na esquina, quem não conhece, ali era a nossa igreja. E a partir do momento que fundou a igreja, a gente já se desligou do Pirajá e começamos a congregar aqui, na nossa igreja. E estamos aqui hoje, servindo na igreja, com ideias, com o que precisa, através dos nossos dízimos, nossa oferta, com nossa família, servindo, e pretendemos ficar aqui até a data que Deus quiser. Amém. Um servo útil na obra do Senhor, né? Então, esse bloco encerra por aqui. Vamos para o intervalo e eu chamo novamente a banda Entre Nós e voltamos já. Foi a graça, só a graça, pela graça, tô cheio da graça, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando estou fraco, forte sou. Teu amor, se não fosse o teu perdão. Ai de mim, se não fosse tua graça que me deu a salvação. Eu estava perdido, teu amor me alcançou, a tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça, tô cheio da graça, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando estou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça, tô cheio da graça, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando estou fraco, forte sou. Onde superar com dor, onde havia escuridão, Deus fez raiar a luz. Foi a graça, pela graça, só a graça, tô cheio da graça, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando estou fraco, forte sou.
você é um empresário cristão ou um cristão empresário? A gente costuma dividir a nossa vida em duas partes, dentro e fora da igreja. Mas não existe essa coisa de sermos duas pessoas diferentes, uma dentro do trabalho e outra fora dele, por exemplo. Nós somos cristãos na igreja, no trabalho, na nossa universidade e em casa. E em cada um desses ambientes a gente deve espelhar a Cristo, né? O Guilherme, por exemplo, ele continua sendo cristão quando está empreendendo, quando está trabalhando na oficina lá que ele tem, né? Ser um patrão justo e honesto é uma forma dele espelhar a Cristo. Sim. Sim, a gente procura sempre ter uma postura de cristão através das nossas ações, através do nosso respeito com as pessoas, com os funcionários, com o colaborador, através da generosidade, seriedade, ajudar as pessoas. A gente faz os papéis de cristão que as pessoas notam através da nossa vida, que não adianta só falar e não ter exemplo, tem que ter o exemplo. Verdade. E, Guilherme, você possui uma oficina mecânica e acumula bastante elogio pelo seu trabalho. Acho que todos sabem, né, aqui, todos são de conhecimento de todos. Mas, antes de chegar até aqui, quantas profissões você já teve? Consegue enumerar? Eu tive muitas profissões. No começo, quando eu era ainda pequeno, eu criava galinha para vender. Eu vendia numa posada que tinha lá Anísio de Abreu, da dona Rosália. Ela me dava resto de comida, criava galinha e porco. E aí, quando já estava grande, eu comprava os farelos de milho, comprava milho de semente para dar para essas galinhas e para esses porcos. E vendia para ela, dava prioridade para vender para ela, que tinha a pousada, o hotel. E também vendia banana na rua, vendia abóbora, vendia picolé. Um dos meus primeiros patrões foi o Sena, lá de Anísio de Abreu, o pai das meninas lá de São Raimundo, que tem o salão. A Luara conhece a Laura e as meninas. O pai delas foi meu primeiro patrão, assim, que eu tinha que prestar uma hierarquia, trabalhar. Era ele, eu vendia picolé na rua, nos interiores. De vez em quando virava um carrinho, aí as placas caíam no chão. Pegava terra e às vezes comia muito picolé também. E o dinheiro da comissão só dava para pagar o dono da sorveteria, ainda ficava devendo. E eu me lembro que eu era por tempo. Tipo assim, quando eu começava a comer um picolé de chocolate, chupar um picolé de chocolate, aí eu queria só chocolate. Aí era 3 dias só chocolate. Aí depois era de morango. Eu achava bom demais, porque eu não queria nem ver o outro. Só morango. Depois era abacate, só abacate. Depois leite condensado. Foi muito bom esse período. Aprendi. Sempre eu trabalhei com comércio e com vendas. As pessoas gostam de criminalizar a venda, outros ficam achando que o vendedor é uma profissão inferior a um advogado, a um nutricionista, a uma jornalista, ou a um médico. Não, a profissão de vendas é uma das profissões mais bonitas que tem. Assim, e você não pode não ser nada, mas se você souber lidar com as pessoas, souber vender, comprar e vender, você consegue criar sua família, você consegue viver e consegue ir para frente através da venda. E o mercado precisa de vendas. E também, eu vendia dida na rua, din-din. Tinha os malandros que perguntavam se tinha de sal. Tem de sal? Se tiver de sal, eu quero. Eu pensava, eu vou fazer uma dida de sal para me pegar esses caras. E fui apicultor, Danielzinho. Seu pai é apicultor, e você também entende. Lá no tempo que eu fui apicultor, eu fiz curso de produção de rainha para dividir o enxame, fiz curso de coleta de próprios, de produção de gelé real, fiz curso do próprio mel, curso de cera. Então eu trabalhei teve um período que eu tinha vários enxames de abelha lá em Anísio de Abreu, na roça. Isso tudo eu era criança. Eu já tinha minhas abelhas igual meus tios, já que era pai de família, tinha também, eu tinha as minhas. Aí na hora de tirar o mel. Empreendedor desde pequeno, agora, nato, né? Desde pequeno. Aí na hora de tirar o mel, aí tirava tipo assim. Um dia era só do meu tio, do José. Outro dia era o dia de tirar o mel das abelhas do Edson. O outro dia era o mel de tirar minhas abelhas. Aí meus tios ajudavam, porque faziam um mutirão. Cada dia a família tirava de um. Aí lá tinha as mesas,
de desopercular, tinha centrífuga, tinha tudo. E eu estudava nessa área de apicultura, foi uma área boa. Mesmo criança, eu consegui expandir essa parte aí de apicultura, trabalhei com isso. Trabalhei também no resgate de fauna. Quando eu fui com 17 anos embora para o Goiás, lá eu arranjei um emprego, um serviço em uma construção de uma usina hidrelétrica, lá na cidade de Aporé. E meu emprego lá era ajudar os biólogos a resgatar os animais daquela área na lateral do rio que estava sendo desmatada, que ia ficar submersa. Aí essa área tinha o pessoal, a equipe com motosserra desmatando e vinha a equipe dos biólogos atrás, biólogo e várias outras equipes fazendo os resgates dos animais que ficavam sem abrigo. Era mais, geralmente, os animais grandes, mamíferos, esses animais maiores conseguiam se dispersar. Mas a serpente, os répteis, os menores, sapos, esse tipo de coisa, ficava para trás, que eles não conseguiam. Aí a gente tinha que resgatar, tamanduá bandeira, esses que eram mais lentos para fugir. Resgatava dessa área que estava sendo desmatada e soltava em uma reserva. Dizem as boas línguas que você sabe o nome das cobras, o nome científico das cobras, é verdade? Sei sim, pergunta o nome de um aí. A jiboia aí. Boa constricta. Como é o da jiboia? Boa constricto. E o Cascavel, da cascavel? Crotalus duriços. Olha aí. Da craninana. Caninana, espilotos pulatos. Calma, gente. O homem é 1001 utilidades. Jararaca. Então, Brops, que é a área da jararaca. Eu também sabia o nome científico de muitos mamíferos, muitos réptil. E aí eu me lembro, nesse tempo, os universitários da Universidade Federal de Goiás, um pessoal ia lá para fazer estágio, lá no campo. E aí, quando eles viam lá eu dominando com os animais, eles perguntavam se eu era biólogo. Eu só tinha 17 anos, tinha terminado meu ensino médio ainda. E eles perguntando se eu era biólogo. E eu, não, é porque de tanto conviver aqui, aprendi a gostar. Tudo que eu entro para fazer, eu gosto de ir até o final. E eu gosto de investir, de estudar. Eu estudava apostila, estudava tudo. Tudo que eu fiz, eu sou muito intenso. Aí Oni fala que eu sou o inimigo do fim. Porque se eu pegar uma coisa para fazer, eu quero fazer, sou intenso, entender. E aí foi assim que eu entendi um pouco dessa parte de fauna. Guilherme, qual desses trabalhos, você teve bastante, né? Mas qual desses você começou a se sustentar com eles? Em qual desses? Quando eu comecei... Sem depender da família. Quando eu comecei a me sustentar, foi com mecânico de moto. Eu ganhava meu próprio dinheiro. De bicicleta, eu trabalhava, mas não dava para se sustentar. Era um trabalho, eu remendava um pneu. Às vezes chegava um pneu sujo de esgoto para remendar, era ruim nessa hora. Chega um pneu sujo, o cliente acabou de passar no esgoto dele ali, sujou o pneu e tu tem que remendar. Era complicado. Aí mecânico de moto já dava uma remuneraçãozinha melhor, foi bom. Aí... Isso com 18 anos? Antes de casar com a Ione? Isso, antes de casar com a Ione. Quando eu casei com a Ione, eu já estava aqui em Teresina. Aí... Eu criei abelha lá, vendia picolé, vendia dindim. E em 2007, quando eu ainda era mecânico de moto, passou um representante comercial do ramo de carro. Foi aí que eu entrei no ramo de carro. Eu era mecânico de moto e passou esse representante comercial lá em Anísio de Abreu, dizendo que estava precisando de um vendedor para o Piauí. E me fez a proposta, eu queria trabalhar na empresa dele. Isso é uma empresa que chama Mônaco, lá de Goiânia. Era para me representar ela aqui no Piauí e vender de oficina em oficina. Aí no caso, eu já vendia nas autopeças. Aí ele me disse o que era que precisava, que era ter um carro e ter um cadastro no CORE, que é o Conselho Regional de Representante do Piauí, e ter coragem de rodar esse Piauí todinho. E eu... tinha acabado de completar 18 anos de idade e não tinha o carro. Eu só tinha a coragem. Aí eu fui em São Raimundo Nonato, lá no meu tio, comprei um carro lá fiado, várias histórias esse carro, mas comprei um Palio e vim aqui em Teresina, eu não sabia nem o que era Core. Aí eu fui na La House pesquisar o que era Core. Ele botou no papel o checklist, que era o que ele queria. Cadastro no Core, um carro e coragem para rodar.
Aí eu pesquisei o que era CORE, que era o conselho, vim em Teresina para ir lá no conselho tirar o meu registro. Aí fiz, liguei para o rapaz de Goiânia, ele mandou para mim, no tempo, os catálogos, não era nem tablet no tempo, era catálogo mesmo, escrevendo. E aí eu comecei a fazer essa rota que eu te disse que fazia o Piauí todinho, que era 5 regiões, em 2008. E quando eu pedi para sair desse emprego, que eu vim para Teresina, eu cheguei numa distribuidora, eu arranjei vários empregos, eu pude escolher onde eu queria trabalhar. Quando eu cheguei aqui em Teresina, eu fiz meu currículo, em janeiro de 2010, fiz meu currículo, várias me chamaram para trabalhar de vendedor. Uma empresa de frios, Aurora o nome, lá de Picos, uma empresa de frios e outras empresas de peça. Aí eu fui chamado para ser entrevistado na Alto Forte Nordeste, que é uma empresa que eu trabalhei durante 6 anos, que eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Se me der milhões para me tirar o que eu aprendi nessa empresa de minha cabeça, eu não quero. E aí eu fui entrevistado pelo gerente no tempo. Aí ele perguntou, eu, brabo, do mato, perguntou o que era que eu sabia, o que era que eu sabia vender. Eu disse que era a parte de fixação de carro. No tempo eu não trabalhava com computador, e nem com programa, com sistema. E aí ele disse, aqui as peças cadastradas no sistema, e você tem uma oportunidade de emprego, mas primeiro vou lhe entrevistar. Aí eu levei minha lista de cliente para ele ver. Aí ele viu todas as cidades do Piauí que eu trabalhava. Quando ele viu, ele foi riscando com um pincelzinho verde. Os que já tinha cadastro lá, ele não riscava. E os que não tinha, ele riscava. Riscava com o pincel verde. Aí ele ficou impressionado. Você conhece todos esses clientes? Conheço todos os clientes, os filhos dos clientes, as mulheres dos clientes, a família dos clientes, porque eu fazia amizade com os clientes. Às vezes eu comprava um carrinho de brinquedo. Tinha um cliente lá de Uruçuí. Eu já chegava lá com um brinquedinho para o filho dele. Aí, na hora que ele viu a lista, vários clientes. E essa empresa, Alto Forte, tinha acabado de se instalar em Teresina e estava doido por cliente, captando cliente. Aí, na hora que ele viu os clientes, ele disse, não, você está contratado, pode começar a trabalhar. Aí, como eu não entendia de sistema nem da nomenclatura das peças, eu trabalhei 1 mês no estoque, pegando peça, olhando, com medo de não dar conta de operar o sistema da loja. Porque as peças no sistema, elas são escritas abreviadas. Um exemplo, jogo de junta, lá é JGJT. Aí eu ficava com medo, rapaz, eu não vou lembrar esse tanto de coisa. Aí pastilha, isso é abreviado. Muita coisa era abreviada, e eu com medo desse sistema, com medo. Aí eu ia para o estoque, trabalhar, e eu pegava a impressão do pedido, aí eu ficava lendo o romaneio do pedido, como era que saía o nome. Aí eu enfrentei, aí fui para a sala de vendas. Esses dias até postei uma foto no tempo, e que eu entrei lá. É um TBT, bem magrão. Aí eu fui para a sala de vendas, comecei a trabalhar, e eu ligando para esses clientes que eu já rodava o Piauí todinho, e disse para eles, eu estou agora nessa empresa, quero fazer o cadastro de vocês para me trabalhar como telemarketing, e eu vou atender por telefone, e assim foi. Só para confirmar mesmo, para saber que é verdade, Guilherme. Diz aí o código da pastilha de freio da Hilux. PD 528. E do Gol? PD 51. Palmas. Respeito, viu? Mais uma coisa que ele sabe de cor. Sim, aí eu entrei no dia 21 de janeiro de 2010, na Alto Forte. Logo que eu cheguei em janeiro, dia 21, eu já fui empregado. Foi a data que eu entrei lá. E aí comecei a entrar nas vendas, e lá era 12 vendedores em Teresina e uns 15 em Fortaleza, que é 2 filiais. E cadastrei meus clientes, que eu já era amigo deles, e comecei a vender, e fui aprendendo, estudei muito catálogo também, as coisas não é só querer, tem que estudar. Estudei muito catálogo, ia vendo como era que fazia, com poucos meses, dos 12 daqui com os 15 de Fortaleza, quase 30, eu já estava me destacando entre os primeiros, dos 30. E com 2, 3 anos, eu já era sempre primeiro, segundo, terceiro do grupo. Eu vendia naquele tempo, em 70 dias, naquele tempo, 1 milhão era muito dinheiro. Hoje já é, né? Naquele tempo, em 70 dias, eu vendi R$1 milhão de peça por telefone. E aí eu fiquei de 2010 até 2015 como vendedor, aprendi muito. Aí eu fiquei referência em motores, e teve uma campanha em São Paulo,
campanha da MWM, que era do Brasil inteiro, todos os vendedores do Brasil. De cada região do Brasil ia 2. Do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste ia 2. Dos 7 estados do Norte ia 2. Do Centro-Oeste ia 2. Do Sudeste ia 2. Das 5 regiões. Resumindo, ia 10 vendedores para São Paulo para concorrer. Naquele tempo tinha acabado de sair esse Uno Vivace, esse novo Uno, para ficar em primeiro lugar do Brasil. Os 10 de cada região. E eu já tinha habilidade na venda, aprendi muito de motor MWM, e também lá era um quiz, tinha que acertar as respostas de motores e tinha que ter volume de venda. E eu tinha os dois, eu tinha o volume de venda e acertava as perguntas de motores da MWM. Aí eu fiquei em primeiro lugar do Nordeste. E fui para São Paulo representando essa empresa, Auto Forte. Os donos foram, todo mundo, foi uma festa muito grande, uma festa mundial que veio o pessoal da Argentina, de vários países do mundo, dos motores MWM, para esse evento, para ver quem ficava em primeiro do Brasil. E eu tinha estudado muito sobre motor e conhecia de motor, mas eu não conhecia da história da MWM, que é onde foi fundado, que foi na Argentina, em Três Marias, algumas coisas, o ano que foi fundado, eu só sabia de peça, eu não sabia da história. Mas eu ainda fui longe, eu quase ganhei o carro, quase ficava em primeiro do Brasil. Mas só de ter ficado em primeiro do Nordeste já foi bom, e era um menino no tempo, 23 anos, mais ou menos, 23, 24 anos, já se destaquei. E depois da Auto Forte, aí foi em 2015, quando eu decidi que queria trabalhar por conta. Fui em alguns colegas que no tempo eram meus clientes, muitas pessoas desmotivando, falando, não, moço, tu tá em emprego assim, tu vende tanto, a comissão é boa, tu é doido de sair para botar a empresa. Algumas pessoas desmotivando. Mas, como eu disse, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de ir até o final. E, Guilherme, você teve muitas profissões e eu tenho certeza que você teve muitos desafios também. Dentre essas profissões que você passou, até mesmo na que você está agora, qual é o maior desafio na hora de empreender? A maior dificuldade, sem dúvidas, é quando você está trabalhando para você, que você sai daquele conforto que você tinha. Um exemplo, lá no tempo que eu trabalhava na Auto Forte, 5 horas, 5 e meia, eu já ia para casa. Eu já ia para casa e esquecia todos os meus problemas. Ficava lá do portão da Auto Forte para dentro. E não tinha problema, era só esperar dar dia 5, dia 20 para cair o salário, depois a comissão. E eu vendia bem. Tinha vez que 2, 3 horas da tarde eu já parava de vender. Eu dizia para o gerente, já lavei minha pá, igual pedreiro ruim, lavar pá é cedo. Só que era brincando, eu não era pedreiro ruim, é porque eu já tinha batido a meta. Aí eu dizia, mas puxa minha venda, se não der o dobro do segundo lugar, o dobro do que tiver atrás de mim do segundo, aí eu volto para a cadeira. Aí o cara ficava com raiva, queria que eu fosse vender mais. Moça, eu não vou encher meus clientes de peça, não vou vender não. Aí ficava ajudando na parte comercial, ajudei muito na parte comercial de cadastro de peças, sugestão de compra. O Marcão, que era o dono da empresa, era muito meu amigo e via que eu queria colaborar. Mas voltando aí para a dificuldade. A dificuldade de empreender é difícil. Você tem que estar disposto a sofrer, principalmente no começo. O sofrimento é grande, não precisa pensar que é fácil. Hoje você vê uma pessoa com um carro tal, aí você, não, vou fazer assim. Igual eu estava dando um conselho pro filho do Anderson, que é um dos meus sócios de uma das empresas. O Gabriel, ei, Gui, ano que vem eu quero comprar um Golf. Ano que vem eu quero comprar não sei o quê. Eu disse, Gabriel, a gente, quando está começando na vida, não escolhe o que é que vai comprar, não. Ainda mais nós que somos do rolo, é o que aparecer. Não vamos escolher nem cor, nem modelo, nem nada. É o que aparecer e de acordo com a facilidade. Mas quando eu comecei foi muito difícil, sem dinheiro, tudo que eu peguei da rescisão para colocar o negócio, não deu nem para pagar a reforma da tinta e das coisas que eu fiz. E aí, quando foi para fazer os pedidos das coisas sem dinheiro, o meu ex-patrão me ajudou. Ele falou, Guilherme, já que você não quer ficar, está decidindo a sair, pode você pegar tudo que tiver, tudo que você precisar, que eu tiver no estoque, você vai pegar óleo, filtro, para começar seu negócio. No tempo eu fui começar só como troca de óleo, por isso que eu botei o nome Troca Certa. Aí ele disse, você pode pegar tudo que você precisar e montar a sua empresa. Aí eu fiz um pedido no tempo, aí o gerente da empresa, começou uma das dificuldades aí, o gerente da empresa disse que
que era para mim... Quando ele viu o pedido, a pilha de mercadoria lá na expedição para ser entregue, da oficina que eu estava planejando montar, estava montando, fazendo o projeto, aí ele disse, e essa mercadoria? Aí o gerente de logística lá, da entrega, disse, não, é para a loja que o Guilherme está abrindo. Aí o gerente disse, pode voltar todinho para o estoque, esse tanto de coisa, não vai vender para ele não. Que desse jeito aí é fácil abrir a oficina, até eu abro, desse jeito até eu abro. Aí eu liguei para o meu ex-patrão, Marcão, o fulano mandou voltar as peças tudo para o estoque, disse que não ia me entregar as peças não. Aí ele ligou para o cara e disse, você tem até amanhã 8 horas para estar tudo na loja do Guilherme, tudo que ele pedir. Aí ele foi com a carazinha lá para o gerente do estoque, ei, pode levar as coisas lá para o Guilherme. Então, a dificuldade vem, só que você não pode parar na dificuldade. A dificuldade, quase tudo que eu consegui na vida foi no último minuto. Vocês já assistiram o jogo que o gol sai no último minuto? O gol, você pensa que vai perder? Pois é, acreditar até o final, no último minuto. E falando sobre isso, né, sua vida profissional tem trilha sonora. Ficamos sabendo aqui nos bastidores que a música Aos Pés da Cruz, do Kleber Lucas, que já foi cantado lindamente pela Lara, faz parte da sua trajetória profissional. Por quê? Essa música faz parte do tempo que eu saí de casa, com 17 anos, que eu fui embora lá para a cidade de Aporé, no Goiás. Eu saí para pegar o ônibus e, no tempo, o Kleber Lucas estava no auge e a gente ouvia muito essa música. E eu me lembro quando eu saí lá de casa com minha mochila nas costas, aqui, não sei por que eu saí cantando essa música de lá até no ônibus. Chega, eu ia chorando, cantando essa música, Aos Pés da Cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Aí eu ia cantando até lá. E foi um momento difícil, assim, sair de casa, novo, e para enfrentar, porque ali eu estava saindo já definitivamente. Eu saí sempre para casa de minha avó, eu ia para algum lugar, mas quando é de verdade, para outro estado, longe, aí parece que é mais diferente. Aí essa música ficou gravada em minha mente, em meu coração, porque sempre minha inspiração mesmo e minha fé sempre foi em nosso Salvador Jesus Cristo, e por isso que essa música está em minha mente. Glória a Deus. E qual foi a maior lição que você tirou para a sua vida de todas as experiências profissionais que você teve? As dificuldades fazem a gente crescer. Tudo que como eu disse, tudo que eu quero, eu vou até conseguir o objetivo. As coisas só vêm, parece que no último minuto, quando tudo tá difícil. E um exemplo. Esses dias, num negócio que eu estou fazendo, um novo ramo que eu estou entrando, que é o ramo de máquinas, o banco fechava 4 horas da tarde. Todo banco, 4 horas ninguém entra, né? Pois, através da habilidade, de conversar, de falar, teve um dia que eu saí de dentro do banco já de noite, tudo escuro, acho que era 7 horas, e o gerente lá me atendendo. Aí, também você tem que ser proativo, você tem que ser à frente do tempo, você não pode ficar esperando as coisas e pensar igual aos outros, você tem que estar com tudo na agulha. Pede um documento, em cima da bucha eu resolvia. Por exemplo, ele pedia uma foto de um equipamento para fazer o seguro com coordenada geográfica, eu não sabia nem o que era, só que tinha que esperar uma empresa que faz essa foto, o banco ia dar o comando, ia chegar o comando no e-mail da empresa, a empresa ia lá fazer a foto para mandar para o banco com as coordenadas, latitude, longitude e tal. E aí ela, não, agora tem que esperar a empresa. Aí eu perguntei, e eu posso fazer essa foto? Pode. Aí eu imaginei, deve ter um aplicativo, não sabia nem como era. Baixei o aplicativo, corri lá, fiz as fotos, botei as coordenadas, voltei, entreguei as fotos na mesma hora. Aí, precisa de tal documento. Eu ia atrás, consegue tal documento. Então, na vida, as dificuldades é não parar, persistência. Quando a gente está começando, é difícil. Um exemplo, quando eu fui alugar, em 2016, que eu fui alugar o prédio para começar, o pessoal não dá muito credibilidade, né? Eu jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, para fazer um aluguel. Quando você está começando, tudo é difícil. O contrato do aluguel, quem vai fazer o contrato é a empresa que está alugando do jeito dele, você só tem que balançar a cabeça e dizer que sim. Depois que você está grande, um exemplo, se o Armazém Paraíba for fazer um contrato,
eu alugando alguma coisa para eles, um imóvel, e o Armazém Paraíba que faz e traz só para me assinar, se eu quiser alugar para eles. Se eu não quiser, tchau. E a gente, quando está começando, a gente tem que fazer do jeito que as pessoas, no caso da empresa de aluguel, quer. Então, tudo tem dificuldade. Mas é através da dificuldade, é não parar e persistir. Porque quem para, fica para trás. E quem persiste consegue. Trabalhar, a maior dificuldade é essa mesmo, essas barreiras que acontecem do dia a dia. Mas é enfrentar. Muito obrigada, Guilherme. Ficamos por aqui na Vida Profissional, bloco, e eu convido novamente a banda Entre Nós. Intervalo. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele que vem a resposta ao meu coração. Eu posso bem planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão, pois é certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando tá tudo bem, estou certo que Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle, de nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele que vem a resposta ao meu coração. Posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô bem certo que dele, só dele que vem a resposta ao meu coração. Gente, infelizmente o programa está chegando ao fim. Mas a gente quer encerrar em grande estilo, então a gente vai desafiar o nosso convidado, o Guilherme, a dar uma resposta curta, com a primeira coisa que vier na cabeça dele, para as perguntas que a gente vai fazer, tá? É a primeira coisa. Tá pronto? Meu nome é Tô Pronto. Um sonho? Um sonho é construir uma família grande e quando eu tiver assim mais velho, mais maduro, com uns 50, 60 anos, e morar em um local tranquilo, ter neto, ter muita gente e sem muita preocupação, ter mais uma vida mais rural. Pacata, tranquila. Cuida, Ione. Cuida. Um lugar? O lugar, a roça do meu avô, lá nos Pocos, que eu falei para vocês, que aí é um lugar nostálgico, que a gente, quando chega lá, lembra da infância, lembra da minha avó, que já está no céu, lembra de tudo que nós vivemos naquele tempo, que foi muito bom. Lá só traz lembrança boa, não traz lembrança ruim. Então, é um lugar de paz. Quando a gente chega lá, é muito bom. Uma pessoa? Ione, minha esposa, que caminha comigo todo dia, lado a lado. É minha amiga, minha companheira. Ela disse que eu sou o melhor amigo dela, que conta tudo é só pra mim, eu também sou amigo dela. E é isso aí, é ela. Um ano marcante? Um ano marcante é o ano que a Axia nasceu. Primeira filha, a emoção é grande. Quem não tem filha ainda, quando tiver a primeira vai saber. E foi um ano assim, não tinha muitas preocupações. Eu trabalhava nessa distribuidora de autopeça quando ela nasceu. E aí era uma vida assim tranquila demais, não tinha muita correria, tinha mais tempo para elas. E a emoção quando ela nasceu foi muito grande. Alô, Rairon. Vamos lá. Uma memória. Memória é da infância mesmo.
Uma memória boa que eu trago é de quando a gente vivia lá pela roça, do meu avô, dormia lá, morava lá. É uma das melhores memórias que não sai da minha mente. E um conselho para jovens que pensam em empreender? O conselho é vocês ter coragem. Vocês não precisam esperar ter alguma coisa para começar. Um exemplo, tem muita gente que quer começar. Não, quando eu tiver isso eu começo. Não, você tem que começar com o que tem. O principal combustível é a sua coragem. E através de sua coragem você vai longe e você não desiste. Quando tudo estiver dando errado, que você estiver pensando que não vai dar certo, é porque ali está bem pertinho de dar certo. Está bem pertinho, pode persistir que dá certo. E fazer o bem para as pessoas, você tem que ser uma pessoa que faça o bem, uma pessoa que preste serviço, de graça mesmo, ajudar, quem você puder estender a mão e ajudar, é importante ajudar, porque lá na frente o mundo é pequeno, lá na frente volta e as pessoas vão lembrar de você. Por várias ocasiões, pessoas que eu já ajudei, lá na frente eu encontro elas e eu estou precisando delas e elas lembram. E tem vez que nem eu não lembro que eu fiz aquilo e a pessoa lembra e retribui com a gente. Então, é coragem, persistência, ter fé em Deus, orar. Não sei com vocês, mas a oração, quando eu ajoelho para orar, é uma oração que funciona comigo. Toda vez que eu peço a Deus, que eu estou nos momentos difíceis, angustiado, um dia conturbado, uma situação difícil, eu ajoelho e oro. E todas as vezes Deus responde. Pode orar, não sei se vocês oram ajoelhados, mas pelo menos comigo funciona. Então, é isso aí, é coragem, persistência, fazer o bem para quem você conseguir e fazer amizade, ser você mesmo e ter fé em Deus e orar e confiar nele. É o conselho que eu deixo para vocês. Esse é o Guilherme Silveira e aqui é o Entre Nós Talk Show. Uhul! Mas não fica por aqui. Esse foi só o primeiro episódio do nosso Talk Show. E semana que vem, próximo sábado, dia 20, né? Isso, dia 20. Vamos ter outro convidado especial. Ele é daqui da nossa igreja também. Ele também é diácono e é um dos membros fundadores. Será que vocês sabem quem é? Jairo. É o Jairo? Jairo é. Não é o Jairo, não. Marinal. Então, gente, a gente fica por aqui e a gente espera ver vocês próximo sábado, no mesmo horário, 7h30, aqui, tá? Chamem outras pessoas também para participar. Obrigado, gente.